Bom dia, o programa Norte Empreendedor começa agora. Todas as manhãs de domingo, às 9h15 da manhã, eu, Marcos Rogério, estarei aqui para levar até você as histórias e notícias de empreendedorismo dos nossos convidados. O bate-papo de hoje é com um médico empreendedor que está em Sinop já há 12 anos. Eu converso hoje com o Dr. Assad Naim. Bom dia, Dr. Assad. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui no programa. Dr. Assad, o senhor é natural de que região do país? Eu nasci em São Paulo, capital. Eu sou paulista da Gema e permaneci lá até os meus 20 anos, quando saí para poder fazer a faculdade de medicina. Fez lá em São Paulo mesmo? Fiz no interior de São Paulo, Bragança Paulista. Bragança Paulista. Fiz. E medicina é coisa de criança? Como que é isso? Foi incentivado? Na verdade, eu penso que cada pessoa nasce com uma vocação, um dom ou pelo menos uma predisposição, né? Sim. E eu desde muito pequeno sempre disse que ia ser médico e segui essa trilha. Terminou medicina e quis se especializar em que área? Então, isso aí é uma coisa muito interessante, sabe, Marcos? Eu, quando terminei medicina, eu só sabia que queria ser cirurgião. Eu gostava de operar, tinha que operar. Mas não sabia exatamente o que. Então, a gente vai fazer primeiro cirurgia geral. Então, eu concluí 2 anos de cirurgia geral, título de especialista, aquilo tudo, e em conversas com colegas, com amigos, com outras pessoas que estavam à frente de outras especialidades, acabei optando por cirurgia plástica. Cirurgia plástica. Nessa época que você já se formou e optou por essa especialidade, em que período foi? Eu terminei a medicina em 93, terminei a cirurgia geral em 96. A partir daí entrei na cirurgia plástica, fui para Santos, que era um centro de excelência, dentre vários centros de excelência no país. Santos é um deles, em especialização em cirurgia plástica, e terminei a cirurgia plástica em 99. 99. Uma época ainda que a cirurgia plástica, o Brasil é conhecido mundialmente por ter aí um grande formador de técnicas, de opinião sobre cirurgia, que é o Ivo Pitangui. Professor Ivo Pitangui. Isso. E nessa época já era uma coisa de referência. E como é que foi para você entrar nessa área e começar a trabalhar nessa área, nessa época? Na verdade, muitas coisas a gente não para pensar muito. Elas vão acontecendo, né? E eu sempre fiz medicina por amor mesmo à medicina. Então, eu nunca parei muito para ficar pensando como era, como que não era. Eu queria estar envolvido com tudo isso, né? Me apaixonava muito os traumas, os acidentes, as reconstruções, aquelas coisas que eu assistia muitas vezes com os colegas, de você pegar uma pessoa, assim, vamos dizer, bastante machucada e de repente trazê-la de volta a uma condição muito boa. E eu fui para a plástica exatamente, a princípio, com essa intenção, né? Agora, foi muito interessante. E eu fui assim, me apaixonando, cada vez me apaixonando mais. Acho muito interessante. Na época você trabalhava numa clínica, num hospital, como que funcionava? Veja bem, a gente termina a faculdade de medicina e já vai para dentro do hospital. Quer dizer, durante a faculdade a gente já vai visitando o hospital. Depois a gente vai trabalhar. Hospital, pronto-socorro, posto de saúde, porque a residência de cirurgia geral era remunerada. Mas o estágio de cirurgia plástica era não remunerado. Então, por 3 anos, eu trabalhei todos os dias de segunda a segunda sem ganhar um centavo. Então, para eu poder sobreviver, eu saía do hospital às 6 horas da tarde, 7 horas, e ia embora da plantão à noite. Aí passava a noite dando plantão, quando era 6 horas da manhã, estava de volta nas residências por 3 anos. 3 anos. Quando a gente fala em empreender, está aqui o significado da palavra, né? É. Que é empreender mesmo, né? É um empreendimento que você está fazendo, aguardando o momento de atuar especialmente naquilo e poder ser remunerado por aquilo, né? Eu volto a bater na mesma tecla, Marcos. Se você me perguntar assim, você sentiu esse peso durante os 3 anos? Não. Era tanto amor que eu gostava do que estava fazendo, do que estava aprendendo, que francamente falando, para mim o tempo passou... Cansaço, claro que cansaço. Quem não cansa de passar 12 horas de dia dentro do hospital, depois 12 horas à noite lá num pronto-socorro? Claro que cansa. Mas o amor não deixava de existir, não falava assim, não quero, porque não, ia, voltava. 3 anos foram bastante assim, corridos. E nessa época, o senhor acabou de falar que atuava na área de reconstrução, de reconstituição, vamos dizer, de pessoas que tinham uma deformação por um acidente ou por uma situação diferenciada, né? Naquela época, a questão da plástica
estética por opção, não por um acidente ou por uma deformação, por opção, eu quero mudar meu nariz. O Marcos quer mudar o nariz porque acha que o nariz, né, já era mais forte, assim, ou ainda estava latente, ainda querendo... Latente. Na verdade, a gente vai despertar, eu pelo menos despertei para isso durante a residência em cirurgia plástica, porque você muda o foco do problema. Um é um problema físico, o outro passa a ser um problema psicológico, emocional, de imagem. É sempre um problema. Quando você ou alguém fala para a gente em estética, a gente pensa apenas numa coisa superficial, alguma coisa que não tem profundidade. É uma parte quase assim, vamos dizer, quase desnecessária. Mas para alguns ela pode parecer desnecessária, mas para aquele que tem o problema e não se enxerga de forma adequada, bem, para ele é um grande problema que às vezes trava ele, inclusive aqui no trabalho dele. Ele, por exemplo, não consegue se apresentar frente a uma câmera, a um público. Ele está sempre achando que tem alguém que está olhando para ele aonde? Como você deu o exemplo do nariz. Está sempre olhando para o nariz dele. Então ele é como se ele entrasse para vender alguma coisa e a pessoa fala, nossa, meu nariz. Né? É a imagem que a pessoa tem dela. Né? Assim como nos relacionamentos conjugais, muitas vezes relacionamentos conjugais, não diria que eles vão à falência, mas eles se tornam um pouquinho menos quentes ou pelo menos amorosas, porque às vezes a mulher ela se sente um pouquinho menos mulher ou um pouquinho envergonhada, porque ela não é mais aquela mocinha toda arrumadinha que ela era no tempo do namoro. Então, e você vê que aí é um problema físico que traz um outro transtorno, né? Que acaba atrapalhando. Exatamente. Comprometendo aí todo um processo. Exatamente. Então, aí você... E quando foi realmente que você decidiu que vinha para o norte de Mato Grosso? Como é que foi isso? Isso é uma coisa interessante, né, Marcos? A gente fala assim, né? Pensar, existe destino, não existe, existem caminhos, não existem, algo deve existir, né? Penso eu. Porque Santos tinha a maior concentração de cirurgiões plásticos com título registrados por habitantes do país. Então era o maior número de cirurgiões plásticos por habitante no país, era a cidade que mais tinha. E cirurgiões plásticos que atuavam como cirurgiões plásticos sem ser cirurgiões plásticos, porque o Conselho Federal de Medicina permite que isso seja feito, quando a gente soma esses outros que não são cirurgiões plásticos com título, mas que também atuam, Santos apresentava naquela época a maior concentração de cirurgiões plásticos por habitante do mundo. Então, neste ambiente, nesse cenário, alguém que acaba de sair da sua formação, para conseguir um espaço nesse lugar é uma coisa complicadíssima. É um pouco mais difícil. É muito mais difícil, entendeu? Nessa proporção de concentração. Quando eles percebem que você tem algum valor, os que já estão há mais tempo começam a te oferecer o quê? A alternativa é assim, venha ser meu assistente, venha ser alguém para ficar lá nos bastidores. E eu não queria isso, para falar a verdade. Eu queria trabalhar por conta e ser eu mesmo. Então eu comecei a procurar, no Brasil todo, lugares que tivessem condições de eu me instalar e poder crescer junto com esse lugar ou estar lá. Isso há 12 anos atrás. Isso há 12 anos atrás. Aí numa mesa de congresso, um residente que tinha acabado de entrar na residência, ele falou assim, olha, eu se tivesse terminado tudo hoje, eu iria para Rondonópolis. Porque Rondonópolis tem 212 mil habitantes e só tem um cirurgião plástico, na época, Dr. Samir Kedi. Eu escutei aquilo, falei, opa, acendeu uma luzinha aí. IBGE, vamos dar uma olhada. Aí eu olhei na IBGE, foi realmente 212 mil habitantes com um cirurgião plástico. Santos tinha a faixa de, nessa época, 600 mil habitantes e tinha oficialmente 250 cirurgiões plásticos. Dá para deixar Santos bonitão no resto da vida. Né? Então o que acontece? Eu pesquisei. Aí vai daqui, vai dali, a gente acaba conhecendo bastante gente. Conversei com um colega que tinha um amigo aqui em Cuiabá, que era médico já muito antigo, já 20 e tantos anos instalado em Cuiabá, e perguntei para ele, olha, como é que é Rondonópolis? Ele falou, eu não sei, estou há muito tempo fora, mas eu vou perguntar para tal médico e tal. E fez lá o contato. Peguei minha esposa, falei, vamos fazer o seguinte, vamos passear na Chapada e no Pantanal, vamos conhecer a Chapada e o Pantanal, e vamos aproveitar e vamos tirar informação. Cheguei aqui em Cuiabá, ele é um pediatra, esse médico, e ele me falou assim, olha, Rondonópolis não é o melhor lugar. Rondonópolis é uma cidade que já está grande, próxima de Cuiabá e tal, mas a região que está despontando
é o norte do Mato Grosso. Você tem que ir para uma cidade chamada Sinop. E há 12 anos atrás, Sinop não estava no cenário nacional como hoje está. Né? Hoje já saiu na Veja, já tem o agronegócio, quer dizer, toda aquela coisa que Sinop hoje, né, há 12 anos atrás, nós não tínhamos esse cenário aqui. A madeira acabando, você deve se lembrar, quer dizer, começou um pouquinho antes, ela veio estourar em 2005, né? Na verdade, a madeira veio acabando em 2003, 2004, veio acabando as madeireiras, né? E eu falei, pegamos o carro e minha mulher viemos para cá. E aí começa a nossa história aqui. Aí se instalou? Então, como lhe disse, eu cheguei aqui um dia antes da inauguração aqui da Sinop Clínica. E o Johnny, muitos não o conhecia, eu acabei fazendo contato com o Helder Umburanas, que era secretário de saúde na época, e o Helder me falou, olha, Sadi, tem um lugar aqui. Engraçado como o povo foi muito hospitaleiro, porque nós não nos conhecíamos de nada, nunca tínhamos nos falado jamais, uma única vez na vida. Ele falou, olha, Sadi, é o seguinte, não tem nenhum cirurgião plástico morando aqui, alguns às vezes visitam a cidade, mas nenhum se instalou aqui. A região é muito próspera, a cidade é muito próspera, daqui a alguns anos nós vamos estar à frente mesmo do resto do país em crescimento, e tem uma clínica saindo aqui, e tem um lugar lá para você. E no mesmo dia já fui, no mesmo dia já, como se já fechamos o acordo, o negócio, aluga a sala, acontece, em 15 dias eu já tinha mudado para cá. A Sinop Clínica já era referência naquela época em Sinop, eu me lembro perfeitamente da inauguração. Eu trabalhava num veículo de comunicação em Sinop e acompanhei a inauguração. Doutor, naquela época que o senhor chegou em Sinop, entrou lá numa estrutura nova, numa estrutura moderna, que era lá a Sinop Clínica, como que você planejou a sua entrada nesse mercado, apesar de ser um mercado cru, vamos falar assim, para essa área, como que o senhor planejou para entrar nessa área de cirurgia plástica em Sinop? Marcos, na verdade até nem planejei muita coisa, sabe? O que eu pensava que jogava a meu favor eram basicamente talvez 2 ou 3 fatores. O primeiro, eu estar dentro de uma estrutura que eu percebi ser diferenciada com pessoas que trabalhavam lá, que tinham já alguma... já estavam inseridos no meio aqui de Sinop. Então, mesmo no dia da inauguração, nos dias seguintes, eu passei a conhecer muita gente, estava transitando em vários meios, e vocês bem se lembram, a cidade era muito menor do que hoje, então não era tão difícil de transitar nos meios, né? Hoje é um pouquinho mais. Segundo, a questão de não termos outro cirurgião plástico morando aqui na cidade. Então era um fator também que eu pensei assim, que eu poderia me valer disto, porque agora eu estava morando na cidade. Então, sempre a minha postura foi de colocar, olha, eu tenho condições de te acompanhar, de te ver, de te dar seguimento e tudo mais, porque eu estou aqui. Você não precisa viajar ou esperar que alguém viaje, né? E a terceira, o fato da gente ter vindo de São Paulo, quer dizer, de um lugar com uma boa formação, um lugar que a gente tivesse, assim, digamos, um estofo, que as pessoas pudessem dizer, olha, eu sei que não é uma pessoa que não sabe o que está fazendo, é alguém. Mas daí em diante, como em toda a área de atuação, é o nosso trabalho. A gente vai trabalhando e vai tendo o nosso retorno, e vai trabalhando, e aí a gente vai, como diz, vai se criando. A credibilidade vai se formando de acordo com cada paciente que você foi atendendo. Exatamente. Vai virando uma referência de qualidade. Né? É exatamente isso. Referência de qualidade. Doutor, a gente pode dizer, é claro que na área de medicina, a questão de ética, de falar de valores, é uma questão um pouco complexa. Mas para quem, você estando morando em Sinop, é claro, é evidente que um paciente que antes precisava viajar, se estabelecer num motel, né, passar um tempo hospedado, porque ele não podia fazer uma cirurgia plástica em São Paulo, montar no avião e vir embora, dependendo do grau, né, da dificuldade. Então isso também foi um ponto positivo. O médico está aqui, né, criou uma possibilidade das pessoas terem acesso à cirurgia plástica com mais facilidade. Na verdade, eu nunca foquei nisso, nunca pensei muito, vamos dizer, especificamente nessa questão. Tá? Porque se por um lado o paciente não tem que mais viajar para poder se tratar ou se cuidar em outro lugar, por outro lado existe o custo de estarmos morando aqui. Todos nós que moramos aqui, nós sabemos que qualquer deslocamento nosso daqui, seja para Cuiabá, para Brasília, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, é um custo mais alto do que o custo que você tem
quando você mora numa capital que tem um acesso mais fácil.